Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Armando Pérez, estou aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, nosso encontro marcado para uma aula de Geografia e de Sustentabilidade. Quem vai trabalhar comigo, vocês já sabem, é aqui a nossa querida professora Vanessa. Dá o teu bom dia aí, Vanessa. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? É nesse clima de animação, de festividade, celebração que a gente inicia essa aula aqui. Uma aula que vai ser bem maravilhosa para a gente aprender, conhecer aí mais sobre a geografia, sustentabilidade. Estarei junto aqui com o professor Armando. Daqui a pouco a gente tem nosso momento com sustentabilidade, mas vamos lá para a geografia. Bons estudos para vocês. Vamos embora, agradecendo aí o pessoal da técnica, a intérprete, vamos embora para essa aula aí. Seguinte, pessoal, vocês já viram essa imagem aí, vocês sabem que lugar é esse? Chegando aí na tela para vocês, esse lugar é a Acrópole, que está localizada em Atenas, cidade da Grécia. Então, é com essa imagem aí, com a frase que a gente começa essa aula de hoje. Essa frase é de um grego, de um filósofo grego, chamado Heráclito de Éfeso. E diz o seguinte: nada é permanente exceto a mudança. Então fica aí essa frase para reflexão da gente. Nada é permanente exceto a mudança. Então, vê só, para continuar o nosso assunto, vocês lembram, a gente está falando nas últimas aulas sobre o continente europeu, a gente falou de geopolítica, nas primeiras aulas do ano, agora, nas primeiras semanas, agora a gente está falando do continente europeu, descobrindo aí a parte natural, e hoje a gente vai trabalhar a demografia. O que é demografia? Demografia é justamente o estudo das populações, beleza? Então, o primeiro mapa que vai chegar aí para você na tela mostra que a Europa ela tem essas áreas aí, mais escuras, mais claras, amarelo, vermelho. Isso significa o que, meu aluno? Está escrito aí, densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente consegue perceber que tem determinadas áreas da Europa que são mais densas, ou seja, que tem mais gente ocupando, e tem áreas que são menos densas, que tem menos pessoas ocupando aquele lugar. Então, Armando, mas quando começou a ocupar a Europa? Começou há cerca de 35 mil anos atrás, Então, 35 mil antes de Cristo, perdão, 35 mil antes de Cristo, tá? A população total é de 746 milhões de habitantes, tá? E essa densidade, ela está em 68 habitantes por quilômetro quadrado. Já que a gente está nesse clima de festividade, e em nome da nossa cidade de Recife, aniversário de Recife, vocês sabem quanto é a densidade demográfica da cidade do Recife? É de cerca de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, um pouco mais de 7 mil. Então, obviamente isso tem a ver com a área, e com a população. Então, essa área central da Europa aqui, essa área central da Europa vai ser a área de maior densidade, ou seja, onde estão concentradas as cidades onde tem maior população. Vamos seguir. Então, para ilustrar, eu trouxe essa tabela aqui, que é uma tabela das cidades populosas da Europa. Começando com Istambul. Istambul é da Turquia, a Turquia, que é um país interessante, que ele tem uma parte europeia, outra parte asiática. Então, a Turquia, ela tem essa peculiaridade, tá? Então, na lista aqui, rapidinho, a gente tem Istambul, Moscou, Londres, São Petersburgo, que são duas cidades aí da Rússia, Moscou e São Petersburgo, Berlim, Madrid, Kiev, da Ucrânia, Roma, Paris e Bucareste, na Romênia, tá? Ali ao lado, a gente vê os países mais populosos. Está bem pequenininho aí, mas em primeiro lugar a gente tem a Rússia, depois a Alemanha, a Turquia e assim sucessivamente, como vocês conseguem ver nessa tabela. Beleza, meus alunos? Vamos seguir. Olha, mais um dado muito importante para a gente entender as características populacionais desse continente. A parte aqui, à esquerda, a gente tem um negócio chamado pirâmide etária. Etária é igual aquele negócio, quando você vai
vê um filme, né, tem uma classificação etária. O que é isso? É a idade, tá? Então, a pirâmide etária, ela mostra por faixa etária, né? Então, começa aí de 0 a 4 anos. Você vê aí do lado esquerdo, ó, da sua tela, nesse eixo da esquerda, você vê aí as idades, as faixas etárias. E aí tem a cor azul e a cor rosa. Cada uma com uma porcentagem. O azul são as pessoas do sexo masculino e o rosa as pessoas biologicamente do sexo feminino, tá? Então, na Europa, como a gente viu, em 2019 existiam 747 milhões de habitantes e a maior parte dessa população, você consegue perceber aí em que faixa etária, se é uma população jovem, é uma população madura ou é uma população idosa da Europa? O que é que vocês acham? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, no meio, né, nessa parte aqui, onde tem mais gente, né, porque são as barras maiores, né, mais espessas. Então, essa é a faixa etária onde a gente vai ter maior população. Então, a gente pode considerar a população da Europa uma população madura, né, uma população de adultos, tá? E esses dois gráficos, né, esse aí e a tabela anterior, está diretamente relacionado a esse mapa aqui que a gente vê. Esse mapa ele vai explicar para a gente, tá, o crescimento vegetativo. Armando, isso tem a ver com as florestas que a gente falou na aula passada e que só tem 3% da floresta original, na floresta nativa na Europa? Não. Né? Crescimento vegetativo, meu aluno, aprenda, tem a ver com o crescimento da população total de um país. Né? Então, veja, a gente tem aqui no mapa lugares que estão mais esverdeados, lugares que estão mais avermelhados. E ao lado a gente tem uma legendinha aí do lado, né? A gente tem do verde mais escuro, mais intenso, ao o rosa mais intenso. Então a gente tem 1%, 0,5%, 0% e menos 0,5%. Ora, Armando, a população ela pode diminuir? Pode, meu aluno. Com certeza a população pode diminuir por alguns motivos. Né? Esses motivos estão relacionados, por exemplo, né, a taxa de natalidade, que são as pessoas que nascem, né, vivas, a taxa de fecundidade. Veja que esses assuntos vocês já devem ter ouvido falar esses nomes, né? A gente está aplicando aqui. Então, é muito importante a gente aprender isso das séries anteriores. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui no chat, né? Que Vanessa está aí. E aí usa esse QR Code aqui, ó, para baixar o aplicativo, né? Ou pergunta para o seu professor, ou pergunta para o coleguinha. O importante é a gente não ficar com dúvida. Então, voltando, o crescimento vegetativo, ele está relacionado à taxa de fecundidade, que é o quê? Que é o número médio de filho por mulher, né, entre 15 e 40 anos de idade, tá? Então, veja, o que é que a gente pode dizer da Europa nesse sentido? A Europa é um continente que tem uma população que está crescendo em sua maioria ou que está diminuindo em sua maioria, de quantidade. O que é que vocês me dizem? Né? Então, a gente tem alguns países que nitidamente estão com a população em ascendência, que estão crescendo, estão aumentando, e a maior parte deles ou está neutra, né? Não cresce nem diminui, se mantém, ou está diminuindo. Né? E aí tem uma grande questão populacional, né? Porque, além desses outros fatores, as migrações, ou seja, as pessoas que vão migrar para esses lugares, vão também fazer com que aquela população aumente. Tá bem? Então, veja, todos esses fatores, eles estão relacionados, né, à geopolítica. Né? Aquilo que a gente viu lá no comecinho, na nossa primeira aula, geopolítica, pronto. Esses fatores de chegada de imigrantes, de onde vêm esses imigrantes, né? A gente vai ver tudo isso com calma daqui a pouco. Ó, antes disso, nós vamos falar de grupos étnicos. A gente também já tocou aqui no conceito de etnia, né? Vai lá, essas aulas estão salvas, né, no nosso canal do YouTube, Educa Recife, tá? Vai lá, procura a playlist do 9º ano, vocês estão ligados demais, né, como funciona a plataforma, né, YouTube, e vai lá e procura as aulas anteriores para ver esses conceitos, ou pesquisa, enfim.
Então aqui a gente tem, né, um mapa com a legenda aqui ao lado, e na legenda está dizendo os grupos étnicos europeus. Então a gente tem em vermelho os grupos latinos, que está aí Itália, está aí a França, está aí Portugal, está aí Espanha. Por isso que a gente é um país latino-americano, né? Por quê? Porque quem colonizou, né, quem trouxe a maior, quem teve a maior, digamos assim, hegemonia cultural, né, porque a gente teve outros fatores culturais, a cultura indígena, a cultura africana, tá? Mas quem oficialmente, né, trouxe a cultura que perdura foi justamente os portugueses, por isso a gente chama latinos, né? Nosso idioma é latino. A gente tem os germânicos, tá? Que está aí a Alemanha, né? Está aí a Suíça, a Bélgica, a Inglaterra, né? Os povos do norte ali também, como Suécia, Noruega e por aí vai. Tá? Os eslavos, que é esse roxo aí, né? Os eslavos são a Rússia, né? Todos os ex-países da União Soviética, Iugoslávia, Bósnia, né? Vocês conhecem esses países, todos isso não conhecer pesquisa, vai ver as bandeiras, é muito massa descobrir isso também. Ok? Os gregos, né, que é uma civilização, como a gente já falou, é a base da cultura, né, a filosofia, por exemplo, o Heráclito de Éfeso, que eu falei no começo, né, ele foi um filósofo muito importante. A nossa base de pensamento vem justamente da cultura helênica, que é a cultura grega. Tá? E, por último, os povos urálicos, né, que são os povos dos montes Urais, que estão aqui ao norte, ó, do lado da Rússia, os países que aí para você está aparecendo meio verde, tá vendo aí? Pronto, vamos seguir. Ó, essa imagem aqui, ó, eu já dei um toque sobre isso que ia aparecer, né? Que são, já deu spoiler, que são justamente os povos, né, que estão o quê? Essas pessoas estão o quê? Olhando essa imagem, o que é que vocês percebem? Eles não estão muito num passeio aí de turismo, né? Não está parecendo que eles estão fazendo turismo, aí um passeio no mar, né? Num rio, enfim. Provavelmente não. Com certeza o da esquerda é um mar e o da direita também, tá? Então são pessoas que estão aí, né, num deslocamento. Então todo deslocamento de população a gente vai chamar de migração. E aí eu quero saber se você sabe, né, se você acha que migrantes, refugiados e deslocados são a mesma coisa. O que é que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. Todo migrante, ele é um refugiado? Todo refugiado é um deslocado? Como é que fica isso? Vamos entender agora aqui nos conceitos, ó. Lembrando que é importante vocês estarem com um caderninho, né? Que vai assistir depois, ó, pausa, olha aqui com calma na tela, depois o Devinho vai botar aí para ficar grande o conceito para vocês, para perceber, olha aí, chegou, né? Então vamos entender, migrantes, né? Migrante, né? O ato de migrar é o ato de se deslocar, né? Então quando eu falei para vocês que a Europa ela foi ocupada 35.000 antes de Cristo, né? Por quê? Porque os povos estavam se deslocando da África. Beleza? Então eles se deslocaram, eles migraram da África para ocupar outros lugares. Então, ó, você sabe a diferença entre emigrante e imigrante? É justamente relacionado ao ponto de referência. Ou seja, se eu moro aqui em Recife, cidade aniversariante, né, de amanhã, e vou morar em outro país, eu estou para o Recife sendo um emigrante. Eu estou saindo de Recife, estou emigrando. No país que eu chego, o país que vai me receber, eu sou um imigrante. Eu estou chegando. Tem uma dica fundamental para isso, para você nunca mais esquecer, acertar em prova. É só você pensar, os produtos importados, eles vêm de fora para dentro do Brasil. Os produtos exportados vão de fora para dentro. Então nunca mais tenha dúvida, é só lembrar disso. Importação e exportação. Tranquilo? Vamos seguir. Então migrante é quem se desloca, tá? Aqui, ó, mas refugiado. Refugiado é uma pessoa que ó, tá aí grifado para você, obrigada a abandonar o seu país de origem ou residência, porque sua vida está em perigo, tá? Muitas vezes, né, acontece dessa migração ser por guerra, por perseguição, por contexto de violência, que tem diversas origens no mundo, né? Se a gente for para a África, a gente vê conflitos religiosos, né? Também na Ásia a gente percebe muito isso. E no contexto
da Europa, no contexto contemporâneo, atual, a gente está vendo o conflito que está acontecendo ali na Europa oriental entre Rússia e Ucrânia. Tá? Então, é um conflito territorial e tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Por quê? Porque já milhões de pessoas deixaram os seus lugares, né, e estão como refugiados nos países vizinhos, na Polônia, né, tá chegando ali também na Alemanha, em Belarus, tá? Então, são pessoas que estão na condição de refugiados, tá? Então, a condição delas demanda uma atenção especial. Então, por isso existe na ONU, né, um organismo que pensa só a questão dos refugiados no mundo, porque isso não é, infelizmente, um privilégio, né, da Europa, né? Isso acontece no mundo inteiro. Então, atualmente, a gente está muito focado nessa questão da Ucrânia, mas tem refugiados agora na África, tem guerras acontecendo na África, tá entendendo? Então, a gente tem que perceber o mundo de uma forma mais ampla. Vamos seguir. E os deslocados, tá? Deslocado, a palavra já diz, são pessoas que foram deslocadas, saíram do seu lugar de origem, mas dentro do próprio território, né? Então, imaginando uma situação hipotética é você mudar de um estado para outro, tá? Ou seja, a diferença entre um refugiado e um deslocado é justamente a fronteira, né? Você não ultrapassa nenhuma fronteira internacional. Beleza, meus alunos? Está dando para acompanhar direitinho? E aqui, ó, eu trouxe um mapinha, né? Mais um mapinha que tem informações muito importantes aqui para a gente entender justamente aquele mapa, ó, esse mapa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Para a gente entender esse mapa aqui, né, de crescimento vegetativo. Por quê? Ó, repare aqui, né, na região sudeste da Europa. Veja só, é uma das principais rotas de entrada de imigração, né, que é pela Turquia. Migrantes que vêm, né, do leste, né, dessa região leste aqui da Europa, vem da Ásia, né, e vão entrar aqui no continente europeu, justamente pela Turquia, que é esse paísinho aqui, ó, que tem a parte europeia e a parte asiática. Também vão vir muitos migrantes africanos, né, se você observa o barquinho aqui, ó, esse barquinho aqui são provavelmente, né, migrantes africanos, tá? A gente vê pelo fenótipo das pessoas, tá? E que é uma migração muito comum, pessoal. Por quê? Porque quando os europeus, eles foram quando eles praticaram o neocolonialismo, isso atingiu principalmente a África. Então, muitos países da África falam os idiomas europeus, né? A Costa do Marfim, por exemplo, vai falar francês, a Argélia fala francês, a África do Sul fala ali inglês também, né? Nigéria fala inglês, tá? Então, é muito comum, né, a gente ter a migração dessas pessoas para esses países por causa da facilidade linguística. Beleza, pessoal? Então, ó, agora a gente vai fazer aquele momento de transição, né? Davinho vai jogar aí na tela para vocês e a mágica vai acontecer aqui agora. Joga aí, Davinho, para a Vanessa vir para cá. Aê! Pois é, chegando aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre sustentabilidade, certo? Depois de uma aula dessa aí maravilhosa de geografia com o professor Armando. E aí, a gente vai ter agora o nosso momento para conversar um pouquinho, né, dando continuidade ao que a gente já iniciou, começou na aula anterior, sobre a questão dos movimentos sociais, o processo, né, de a gente participar ativamente dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, enfim, até da própria escola, né? Dentro da nossa escola. Então, vamos entender aí, né? Vamos fazer algumas reflexões iniciais. Você se sente um cidadão ou uma cidadã engajado ou engajada? Será que você se sente, né, essa questão aí da cidadania que a gente vai entender durante a nossa aula?
quanto você se sente responsável ou corresponsável, né, pelos problemas atuais da sua cidade, do seu bairro ou comunidade. Você se sente nessa responsabilidade? O que significa viver em democracia? Bom, são muitas reflexões que a gente, no decorrer das aulas aqui, vai entender, vai refletir, vai aprofundar sobre essas questões. Mas aí fica essa provocação inicial para que a gente possa, no decorrer da aula, entender melhor. Bom, e aí a gente vai conceituar aqui, né, o conceito de cidadania. O que é que seria essa cidadania? Por que é tão importante a gente se engajar, a gente participar ativamente, né? O que é isso, né, de ser cidadão, cidadã? O que é esse exercício da cidadania? Vamos entender aí. Joga aí, Davinho, na tela. Cidadania é o conjunto dos direitos e também deveres, né, civis e políticos de um indivíduo na sociedade. Quando a gente está falando de cidadania, gente, claro que esse conceito é dinâmico, né, porque ele acompanha os contextos históricos, as transformações sociais. Então, é um conceito que o tempo todo ele está ali vivo, né? Então, porque depende muito do momento histórico, do momento em qual estamos inseridos dentro da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em cidadania, a gente também está pensando nos nossos deveres. A gente tem os nossos direitos, mas a gente também precisa cumprir os nossos deveres, né? Não basta só a gente lutar, acionar a nossa comunidade, né? Chamar para luta e tudo, se a gente também não colabora. Se a gente almeja uma sociedade, uma cidade melhor, mais limpa, né? Se a gente também não participa, né? Tudo isso faz parte aí da cidadania. A gente precisa pedir, cobrar, participar, para poder ter esse exercício da cidadania, ser esse cidadão, cidadã engajado, né? Participar ativamente. Bom, e aí democracia, vamos entender o que é democracia. É um sistema em que as pessoas, um sistema político em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Então, a democracia, né, do qual a gente vive aqui no nosso país, a democracia representativa, a gente pode aí, participar na forma de eleição, elegendo nossos representantes, né, o que a gente acha mais coerente, mais viável, né, que acha que o representante ali, né, que o político que você acha que vai fazer melhor para a sua cidade, fazer melhor para o seu país, enfim, para o seu estado. Então, a gente pode, diante do voto, né, vocês daqui a pouco vão ter esse poder aí, né, de eleger um candidato, uma candidata, pelo referendo e plebiscito. Também é uma forma de a gente exercer a nossa democracia. E cidadania, que são conceitos que estão correlacionados, né? Isso, gente, quando a gente participa, quando a gente tem o direito de voz, né, de votar, tudo isso faz parte do exercício da cidadania. Então, olha aí, a liberdade de expressão, né, é uma forma que né, a gente expressar as nossas opiniões, manifestar nossas opiniões, tudo isso faz parte desse complexo do exercício, né, de ser cidadão, cidadã, e dentro de um sistema onde seja o povo soberano, onde o povo tem voz, onde o povo pode falar, pode exigir, né, enfim. Bom, e aí os movimentos sociais, né? É uma forma de a gente exercer nossa cidadania, é uma forma de a gente participar ativamente da política, certo? Olha aí, os movimentos sociais, eles visam lutar por alguma causa social, a formação de uma sociedade democrática também,
né? Quando a gente pode expressar nossas opiniões, quando a gente pode falar, quando a gente tem essa possibilidade, né, de dizer, de ter voz, a gente também está aí construindo uma sociedade mais democrática, certo? Soma aí a um processo, né, democrático. E aí, atitudes de cidadania, né? A gente, quando fala aqui da consciência socioambiental, da sensibilização, né? Da gente ser sensível às questões ambientais aqui, a gente faz uma reflexão, né? A gente pergunta aí a vocês, e você, sabe o que é meio ambiente? O que é que compreende o meio ambiente? Você cuida do meio ambiente em que vive? Será que vocês estão atentos, ligados? Se pergunte, né? Se pergunte aí, se você cuida bem do ambiente que você vive. Vamos entender aqui. Olha, a gente vive um momento, observem aí esse vídeo, né? A gente vive, gente, um momento, né, que a gente precisa falar. Por isso que a gente tem essa disciplina, né, de sustentabilidade. Educação ambiental é importantíssimo. Também diz muito da nossa cidadania, né? Porque a gente vive num momento de crise ambiental, gente, onde a gente precisa compreender que é necessário a gente mudar o nosso estilo de vida. Não dá mais para continuar, porque senão a gente vai acabar, né, com o nosso planeta Terra, vai dificultar a nossa sobrevivência dentro desse planeta. A gente vive aí um momento pandêmico, né, que já fala muito dos nossos, da forma como a gente vem conduzindo o mundo. Então, vamos ler aí, ó. Se informar sobre os reais problemas ambientais do país é importante, porque aí você fica conhecendo quais os problemas que a gente tem, as crises, né, os problemas ambientais, os problemas sociais que a gente enfrenta no nosso país. E é uma forma também de exercer a cidadania. E pressionar as autoridades para buscarem alternativas menos destrutivas ao meio ambiente. A gente vai continuar com essa aula, né, na próxima semana, porque é muita coisa que a gente precisa falar e a gente já está chegando ao fim da aula. A gente vai agora ter um momento especial com música aqui, porque a gente está celebrando o aniversário da nossa cidade Recife, no dia 12 de março, né? Nossa cidade aí que está completando 485 anos, e também dá os parabéns à cidade de Olinda, que Olinda completa 487, 2 anos mais velho, um pouquinho aí, mas que também faz aniversário no mesmo dia. Um beijo para a cidade do Recife, para nós, cidadãos e cidadãs recifenses. E vamos lá para um momento especial. Opa, vamos embora. Olha quem está aqui comigo. Deixa eu apresentar rapidinho essa galera. Né? Aqui a professora Carla, o professor Gilson, e aqui o grande maestro Hugo, convidado aqui da gente, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma música de despedida, tá? Pra comemorar isso aí, fechar de uma forma diferente, beleza? Vamos lá. Alô, Recife! E cair no passo. Cadê Toreto? Cadê Bola de Ouro? As paz e os lenhadores, o nosso Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça e todo mundo que acaba no pé. Eita, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassouras na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo.